O ex-soldado mais poderoso de todos ficou cansado da sua vida e se aposentou para viver uma vida completamente normal como um estudante e um taxista. No entanto, esse homem jamais imaginaria que ficaria cercado por belas mulheres que fazeriam ele se apaixonar, incluindo uma linda professora que se apaixonou por ele. Porém, de uma forma misteriosa, tudo isso sai fora do controle e para proteger essa vida pacífica, ele vai ter que descobrir um poder ainda maior. A história começa na estrada de uma bela cidade, onde vemos um taxista que aparentemente não está indo muito bem no seu serviço, já que ninguém estava entrando no seu carro. Então, o rapaz decide que vai voltar para casa, porém, de repente, uma garota passa correndo na frente do seu carro e quase foi de Americanas. Vemos que essa garota está segurando uma peixeira na sua mão, mas o nosso meninão não percebeu isso e diz que ela não pode simplesmente ir entrando no seu carro. Inesperadamente, essa garota agarra ele apontando a peixeira e dizendo para ele levar ela até determinado local. O jovem taxista concorda e dirige o mais rápido possível pro destino. No meio do caminho, a menina exige o seu telefone, já que o dela está completamente sem nenhuma bateria. Dessa forma, a garota faz uma ligação para a polícia e descobrimos que o seu nome na verdade é May. Ela conta que a sua irmã foi levada para a antiga fábrica daquela cidade. E o prota questiona os seus métodos de pedir ajuda, porque se ela tivesse falado, ele simplesmente teria feito. A garota explica que ficou desesperada porque a sua irmã está correndo perigo, então ela não pensou direito, e ela também conta que vai recompensar ele amanhã. Chegando no local, a garota se despede, mas o nosso meninão fica pensando se ele deveria ajudar. Chegando dentro da fábrica, ela começa a gritar desesperadamente pelo nome da sua irmã, que aparentemente estava presa em uma cadeira. Porém, quando finalmente ela se aproximou da sua irmã, um grupo misterioso chega e diz que ela caiu em uma grande armadilha. De repente, escutamos o barulho de algo batendo no metal e vemos que é o nosso protagonista dizendo que ele era o motorista daquela mulher e ela tinha esquecido uma coisa dentro do seu carro. Desesperada, a garota pergunta por que diabos ele foi seguir ela, já que aquele ali é um local muito perigoso. Um dos membros da gangue tem a brilhante ideia de pegá-lo. Ele parte correndo para cima rapidamente com uma espécie de bastão, porém não é eficaz porque o nosso garotinho é muito rápido. O homem continua tentando acertá-lo, porém ele desvia facilmente de todas as tentativas e isso acaba deixando o cara muito confuso e ele fica muito enjoado depois de algumas repetições constantes. Um dos sujeitos diz que aquela gangue é a mais famosa da região, porém o nosso protagonista ignora o homem completamente e começa a fazer algumas piadas sobre o seu serviço como taxista. Os criminosos se cansam daquela situação e partem para cima dele, porém o rapaz vai eliminando um a um e até mesmo dá uma super cabeçada igual o Tanjiro em um deles. Parece que finalmente ele derrotou todos, menos o líder, porque ele ficou para trás e estava completamente impressionado com aquela situação. Até mesmo a garota estava surpresa com o poder daquele simples taxista. É nesse momento que o sujeito que ficou para trás observando aquela oportunidade ameaça a garota dizendo que se ele não parar com aquilo agora mesmo vai finalizá-la. Mas o nosso herói não parece estar nem um pouco assustado e dando uma coringada ele manda o cara fazer isso agora mesmo. O homem semicalvo fica muito irritado, com isso ele faz alguns disparos contra o nosso garotinho de uma forma extraordinariamente rápida. Ele acaba atacando a sua faca de manteiga na mão dele e isso acaba derrubando o criminoso no chão. Porém, o nosso herói não estava nem um pouco satisfeito. Ele pega um desentupidor de privada aparentemente usado e chuta contra a cara daquele meliante. A garota fica completamente surpresa com aquela situação e até mesmo considera aquele taxista como o Cavaleiro Dragão. É uma espécie de lenda antiga que rolava naquela região sobre um determinado herói, mas mais pra frente eu vou explicar melhor isso daí. Rapidamente, a polícia chega naquele local e prende todos
todos os bandidos, incluindo o nosso protagonista. O garoto explica que aquilo é de fato um erro e na verdade ele não é um criminoso, mas aqueles homens não soltam ele, já que de fato o rapaz aparentemente era suspeito. Cortando aquela conversa, o capitão da polícia chega e diz que não há necessidade de levá-lo, que ele vai cuidar pessoalmente daquele garotinho. Os outros policiais se retiram e comentam que ele provavelmente quer interrogá-lo pessoalmente. Além disso, eles acrescentam que aquele capitão é muito rígido e malvado. Então eles fazem uma aposta sobre quanto tempo o rapaz vai durar. No entanto, parece que ele é muito amigável com o nosso protagonista, até chama ele de chefinho. O rapaz conta pro homem que estava com algum tempo livre e acabou se envolvendo naquela situação. Aparentemente foi o protagonista quem treinou o chefe da polícia, porém ele não está mais querendo fazer parte daquele tipo de vida e explica pro seu aluno que na verdade agora ele se tornou motorista de aplicativo. Após um tempo que tudo isso aconteceu, dentro de um apartamento vemos a foto de uma mulher misteriosa com um uniforme da polícia que é segurada pelo nosso protagonista. O rapaz jura para aquela mulher que com toda certeza ele vai cumprir a sua promessa. No outro dia vemos que ele foi aceito na mesma escola que aquelas duas garotas. É revelado que o nome do garoto é Fen e aparentemente todas as garotas adoram ele. No mesmo instante, as duas lindas irmãs reconhecem ele e alguns sujeitos ficam muito irritados com aquela situação. Até eu tô ficando meio irritado com essa situação aí, mano. Nunca que isso na vida real acontece, o cara chega e do nada já é apaixonante. Um dos garotos decide que vai passar uma rasteira nele, no entanto, vemos que o nosso meninão não se deixa intimidar por eles e pisa no pé do cara. E o garoto continua caminhando calmamente em direção ao seu lugar. Um dos seus colegas ao lado comenta que ele não deveria enfrentar o Churuminho. Que nome bonito do caramba, hein, velho? Que é isso? O colega revela que esse sujeito aparentemente faz parte do Clube da Borboleta. Sim, esse é o nome do grupo dos caras. De alguma forma, aquele grupo aterroriza a escola e eles cobram uma taxa de proteção dos alunos. Resumindo tudo, aquele grupo governa a escola e o Fen fica muito empolgado porque ele diz que eles devem ganhar muito dinheiro. Após o término das aulas, o garoto estava tranquilamente lendo seu livro quando de repente aparecem algumas pessoas querendo machucá-lo. O clube das Winx pedem o dobro da comissão de proteção, que normalmente é de 1000 ienes. Fazendo uma conversão rápida aqui para vocês, os caras estão cobrando R$ 32,94 pela sua proteção. Igual eu sei que alguns aí estão se perguntando proteger do que afinal de contas, e eu acho que é deles mesmos. Porém, no meio daquela confusão, as duas gadas de muito respeito aparecem e enfrentam aqueles valentões. Nesse momento, é revelado pelos estudantes estranhos daquela escola que aparentemente aquelas garotas são muito poderosas porque a família delas é muito rica. Porém, o herói interrompe aquela treta e diz que aquelas crianças não deveriam estar brincando de ser mafiosos, na verdade eles deveriam estudar. As fadas começam a rir muito daquela situação e decidem naquele exato momento que não precisa de mais dinheiro porque ele vai levar uma surra. Só que o Fen decidiu que vai mostrar para aqueles garotos que conhecimento também significa ter poder, então ele taca o livro bem na cara deles. Os valentões caem no chão e começam a chorar, então nesse momento o Fen explica para eles que eles têm que mandar uma mensagem para os seus chefes. O clube das fadas a partir desse momento vai ter que entregar todo o dinheiro que eles arrecadarem com as suas comissões de proteção, porque ele é o chefe agora. Todos os alunos ficam muito surpresos com a reação daquele garoto de enfrentar toda aquela gangue sozinho. Por algum motivo, aquela briga acaba chamando a atenção de uma linda professora que acabou de chegar na sala. Ela manda todos pararem de brigar e rapidamente ela vai se apresentando pro garoto novo dizendo que ela é uma professora de inglês. Eita, ela começa a falar sobre a sua aula, mas aparentemente o garoto parece não se importar com nada do que aquela mulher diz. E isso acaba deixando a professora em choque porque na sua vida nunca nenhum homem ignorou ela. Percebendo que o rapaz
rapaz estava sonolento e ia dormir no meio da sua aula. Aos poucos ela vai se aproximando dele e rapidamente aquela linda mulher tenta acertar um golpe de educação nele, porém o rapaz é muito brabo e desvia mesmo dormindo. A linda professora não desiste e tenta acertar um chute no rapaz, porém ele estava com outro instinto ativado e magicamente ele consegue mover a sua cadeira e sem querer ela acaba machucando seu lindo pezinho. De repente o protagonista acorda e não entende nada do que estava acontecendo. Automaticamente ela começa a reclamar com o rapaz em inglês, porém ele responde facilmente as suas perguntas. Os dois continuam discutindo e a professora aos poucos vai se impressionando muito porque o inglês do rapaz é perfeitamente fluente, até mesmo mais do que o dela. Muito envergonhada por ter perdido aquela discussão, ela sai apenas dando um aviso para todos da sala e o pessoal fica completamente chocado porque ninguém conseguiu vencer aquela mulher. Em seus pensamentos, o Fen estava muito feliz porque ele tinha morado no exterior por muitos anos, então seu inglês era perfeito. O sinal toca anunciando o fim das aulas e todos saem, porém um dos colegas de classe do nosso protagonista estava bastante assustado. Sabe por quê, rapaziada? Porque o esquadrão das Winx estava chegando ali. O garoto até tenta avisar o Fen para sair correndo, porém era muito tarde e eles não tiveram chance de escapar. Simplesmente do nada o Fen começa a rir muito, pois ele imaginava que o líder da gangue seria um homem muito alto, mas na verdade era um anão. O líder faz uma cara de louco e muito feia tentando ameaçar o nosso meninão. Jesus amado, que cara feio, velho. O nosso herói diz que o seu colega não tem nada a ver com aquela briga e que eles devem deixá-lo ir imediatamente, mas os valentões não ouvem ele de nenhuma maneira. Nesse momento, todos aqueles homens avançam em direção para dar uma surra nele, porém nós vemos que ele consegue agarrar aquele anão facilmente. Segurando aquele cotoco, por algum motivo desconhecido, ele pergunta para o seu colega se ele deseja recuperar a sua dignidade sozinho ou quer continuar sofrendo a sua vida inteira. A partir desse momento, ele jogou a chave da libertação de ser um covarde na mão daquele rapaz. Ouvindo essas palavras, o seu colega começa a chorar porque ele se lembra de tudo que ele tinha sofrido durante esses anos. Com o seu peito cheio de coragem, então ele ergue o punho e diz que não quer mais ser maltratado na sua vida por ninguém, porque ele tem dignidade. Dito e feito, o rapaz começa a dar uma série de socos inacreditáveis. Todos ficam surpresos e o anão fica todo machucado no chão. Enquanto isso, o amigo do Fen diz que agora ele se sente muito bem e além disso, ele vai ser o seu subordinado. Então, a partir desse momento, ele vai fazer tudo que o seu mestre mandar. No entanto, o nosso herói, que mais parece um vilão, faz uma cara muito engraçada e diz que tudo foi culpa do seu amigo e que se por um acaso aquela gangue desejar vingança, eles têm que ir atrás dele. Em seguida, o nosso vilão começa a pedir dinheiro pro anão, como ele havia desejado desde cedo. Só que agora ele fala pro coitado que se ele não der o dinheiro, ele vai ser arremessado pela janela como uma bola de beisebol. O chefe fica muito assustado com toda aquela situação e ordena que os seus capangas entreguem todo o dinheiro pro rapaz rapidamente. O Fen fala pro seu companheiro que ele deve devolver o dinheiro para todas as pessoas que foram enganadas com essa história de proteção e o chefe estava tremendo de medo e pede para ser libertado logo. Só tinha um pequeno problema nessa história. O rapaz estava com muito receio que ele pudesse tentar alguma coisa contra ele como forma de vingança, então ele decide arremessar aquele anão pela janela. Felizmente ou infelizmente, aquele duende cai dentro de uma lixeira e não se machuca. Alguns minutos depois, na entrada da escola, os homens de preto estavam esperando o nosso protagonista. Então, o rapaz percebe que não vai ter nenhuma escolha a não ser ir junto com aquelas pessoas. Dentro do carro, é revelado que aquele homem é o pai da Vivian, a garota que foi salva pelo nosso meninão. Qual das duas eu não faço a menor ideia, a gente ainda vai descobrir isso daí. Reconhecendo que aquele homem é um empresário muito famoso, o Fen fica muito contente porque ele começa a pensar que ele vai receber uma grande recompensa. Só que o homem interrompe aquela conversa e pergunta qual é o motivo dele estar se aproximando da sua filha. Analisando essa situação, o Fen percebe que ele pode ser realmente um suspeito porque ele se mudou para a escola da garota. Mesmo concordando que aquela situação é muito suspeita, o rapaz fala pro velho que ele não tem que se preocupar, a única coisa que ele quer é se casar com a filha dele para que ele possa ter muito dinheiro. Como o rapaz era muito direto, isso acabou deixando o senhor muito zangado, então o Fen continuou zoando da cara dele. Só que quando aquele homem estava prestes a explodir de raiva, inesperadamente o nosso herói dá um chute na costela dele, empurrando ele para fora daquele carro. Quando os dois caem para fora
fora do carro acaba ocorrendo uma grande explosão. Todos acabaram ficando muito confusos com o que aconteceu e eles dizem que foi um carro-bomba que causou aquela gigantesca explosão. Eles verificam o veículo para ver se havia alguém dentro, mas aparentemente não havia ninguém, então eles presumem que aquilo foi uma armação. O prota pergunta ao empresário se tudo isso foi parte dele também. O velho responde que não tinha como aquele garoto saber que realmente ele viria conhecê-lo, então ele assume que não foi plano do rapaz e que alguém está tentando eliminá-lo. Portanto, ele admite que estava errado em relação a todo esse problema. Na verdade, o Fen não estava se importando nem um pouco com isso e decide que vai embora. Nesse momento, o chefe envia alguns homens para proteger a sua filha. Depois de tudo isso, já era de noite e o Fen estava em um quiosque de comida na rua, mas parece que está tudo muito caro, então a garçonete se aproxima dele e pergunta qual seria o seu pedido. Ele responde que vai comer macarrão com ovos. Parece que nesse momento o protagonista está muito mais pobre do que o Chaves, que não tinha nem dinheiro para conseguir pagar um sanduíche de presunto. De repente, outro cliente começa a reclamar que havia uma barata na sua comida. Por esse motivo, esses malfeitores começaram a fazer uma bagunça no local, então a garçonete pergunta o que ela pode fazer para compensar esse problema. Eles dizem que devem receber o dinheiro de volta e também um pedido de desculpas. No entanto, um deles sugere que ela pode pagar de outra forma se quiser. A garçonete, com medo, começa a gritar com eles, chamando eles de terríveis filhos da mãe e acusa-os de terem feito uma coisa muito horrível. Então ela diz que vai ligar para a polícia. Então esses sujeitos começam a destruir as coisas no local e dizem que fazem parte da gangue Black Fox. Todo mundo fica com muito medo. Porém, o nosso herói intervém, pois essa discussão estava atrapalhando ele de terminar o seu rango. Com coragem para enfrentar tudo o que estava por vir, o rapaz fala para ele que realmente não existe nenhuma prova que ele tenha comido um inseto. Então, para ajudar o membro da gangue da raposa, rapidamente o nosso herói parte para cima dele e mete um soco bem no meio do estômago dele. Dessa forma, eles conseguem verificar melhor que o cara realmente não tinha comido nada demais. O herói, que tá parecendo mais com um vilão, coloca o pé sobre a cabeça do cara pedindo para que ele mesmo verifique se tem algum inseto. Todos nesse local ficaram surpresos com a loucura daquele rapaz e a sua coragem também, porque ele estava enfrentando a gangue das raposas negras. Um dos comparsas daquele homem pega uma cadeira de madeira e está prestes a quebrá-la nas costas do nosso herói. Porém, o rapaz chuta uma garrafa e acaba derrubando o homem. Assim, ele pede educadamente para os dois verificarem se realmente tinha algum inseto naquela comida. Os dois sujeitos já não querem mais problemas e imploram por desculpa. Dessa forma, então, o rapaz liberta eles. A linda garçonete agradece a ajuda do rapaz, mas ele diz humildemente que não fez isso por ela, ele fez simplesmente porque estava sendo atrapalhado. Em agradecimento, a mulher diz que tudo que ele comeu vai ficar na conta dela e devolve o dinheiro que ele havia pego. Porém, o nosso herói rejeita, dizendo que se ele fizer isso, ele vai ser igual àqueles caras da escola. Sem nenhum motivo aparente, estava tudo resolvido, mas por um clichê de roteiro, ele comentou com essa mulher que ele não tinha onde dormir essa noite. A garota então menciona que ela tem um quarto que ela estava alugando, então rapidamente ela oferece para ele. Eles vão pro apartamento e chegando lá é um local bastante espaçoso e o rapaz fica muito feliz por essa oportunidade. E o nosso meninão, como estava muito cansado, decide que vai tomar um banhozinho, porém essa mulher esqueceu de avisá-lo que tinha outra menina dividindo o quarto. Então vemos uma linda garota do lado de fora daquele local decidindo que tem que tomar um banho porque ela saiu da festa. Quando a garota chega no seu apartamento e abre a porta, ela acaba dando de cara com o nosso meninão. Ela se sente muito envergonhada com essa situação e rapidamente fecha a porta. O Fen faz uma ligação para aquela mulher e ela diz que houve um erro, pois ela esqueceu de avisar. Para quem não se tocou ainda, essa daí é a Cibele, professora do nosso protagonista. Como aquela era uma situação muito esquisita de se explicar para alguém, então eles teriam que inventar uma desculpa, já que se eles revelarem o seu relacionamento verdadeiro seria muito esquisito. Então eles criam um plano e vão dizer para as pessoas que vivem naquele apartamento perto deles que na verdade eles são primos. Só que a Cibele não estava muito satisfeita porque ele tinha visto uma coisa que ele não poderia ver, então ela faz ele prometer que ele vai ganhar as Olimpíadas da escola de inglês. O Fen faz uma piada dizendo que ele pensava que ela pediria algo diferente, como massagem nos seus ombros todos os dias, e isso faz ela ficar muito brava. Depois de um tempo eles
se encontram com a dona do apartamento e ela pede desculpa para eles, assim convidando eles para ir até a sua casa comer, explicando melhor essa situação. Quando os dois mentem dizendo que são primos, tudo fica resolvido e a mulher fica um pouco mais tranquila. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o anão líder daquela gangue a quem o protagonista havia humilhado começa a falar com o seu chefe e diz que esse sujeito não respeita o seu clã, e o homem fica extremamente furioso falando que cuidará desse garoto. O engraçado é que esse homem é o líder do Clube das Winx lá do começo, porém ele tem uma tatuagem de uma raposa rosa. No outro dia na escola, as duas irmãs estavam discutindo porque elas queriam conversar com o protagonista, já que ele é um verdadeiro gato e o seu rosto parece que foi esculpido pelos próprios anjos. Então uma começa a provocar a outra sobre se ela gosta do rapaz e está apaixonada com medo de falar pra ele. A ruiva, no caso a Vivian, que com certeza é a mais bonita, ela diz que não tem medo nenhum e vai corajosamente convidá-lo para sua festa de aniversário, que será na próxima semana. O Fen rapidamente aceita e agradece pelo convite, e a garota diz que também está fazendo isso porque o seu pai queria conversá-lo com ele novamente. Um dos sacos de pancada diz pra ele que o diretor quer conversá-lo com ele agora, nesse momento, e que seu amigo está lá esperando. Quando o rapaz entra no escritório, ele vê o seu colega fazendo uma pose engraçada, como se fosse uma espécie de garça, e o diretor fica muito bravo porque ele foi ignorado, porque ele já estava tentando contato faz muito tempo e estava sendo ignorado. O diretor diz pra ele que ele recebeu uma advertência porque ele jogou aquele anão pela janela, e também eles vão ter que pedir desculpas pessoalmente pro anão que se chama João. O Fen já tinha ouvido falar daquele diretor e aparentemente ele é parente do anão, por isso que ele estava tão irritado com o garoto. O diretor conta pra ele que ele só não foi expulso da escola e teve que ir pra delegacia porque o seu tio policial foi ajudá-lo. Isso deixa o Fen muito surpreso, porque na verdade aquele cara não é tio dele, é aluno dele. O Fen ignora o diretor que ainda estava falando e vai saindo da sala, então isso deixa o cara muito bolado. Ele fala pro diretor que se ele tiver algum problema com isso, ele pode conversar diretamente com o seu querido tio, e isso deixa o velho com o toba na mão. Quando eles estavam do lado de fora da escola, o seu amigo começa a contar a sua história de vida, dizendo que aquela gangue acabou com eles. De alguma forma, eles acabaram com a carreira do seu pai e tiveram alguma coisa a ver com o falecimento da sua mãe, por isso ele guardava muito rancor. Mas como era uma família muito poderosa, ele não podia fazer nada com aquelas pessoas, portanto ele aceitava tudo isso durante toda a sua vida. Como já estava na hora de voltar para casa, o seu amigo faz um convite para ele jantar na sua casa, porque ele cozinha muito bem, e o nosso meninão espertão não recusa de nenhuma forma, porque a comida grátis ele aceita. Além disso, esse amigo ouviu falar que ele estava morando em um apartamento e perguntou se poderia visitá-lo também, só que como a professora estava morando junto com ele, ele decide não deixar o garoto ver ele. Inesperadamente, o anão aparece, mas dessa vez ele trouxe um sujeito muito forte chamado Chamino. Esse homem é o braço direito do seu irmão mais velho, que é o dono da gangue. Vendo a face desse homem, o amigo do protagonista fica muito irritado, porque foi aquele cara que pessoalmente machucou seu pai. O anão começa a coringar do nada pensando que já ganhou aquela batalha, mas aparentemente o prota não tinha medo de nada e agarra novamente o garoto. Imediatamente, os capangas partem pra cima daquele rapaz, mas o Fen interrompe todos usando o corpo do anão como escudo. Dessa forma, ele consegue uma abertura para derrubar todos facilmente. Vendo essa situação, o Brutamonte decide partir para cima, porém ele é acertado com o golpe destruidor de Futuro Filhos. Todos que estavam naquele local ficam assustados com o novato, porque ele aparentemente era um monstro. O valentão estava se contorcendo de dor no chão, enquanto isso o Fen decide provocá-lo, dizendo que se não existe ninguém naquela gangue que consegue detê-lo, eles deveriam se chamar os Gatinhos Rosas. O homem tira sua peixeira enferrujada do seu bolso e parte para atacar aquele rapaz, porém novamente ele usa o corpo daquele pobre anão como defesa. Dessa forma, rapidamente o Fen consegue pegar a peixeira para si mesmo e com uma habilidade extremamente boa, ele rasga toda a camisa daquele valentão. O nosso herói diz pro mafioso que se eles continuarem brincando de ser mafiosos, com toda certeza ele vai acabar com toda a sua família sem piedade nenhuma. Com muito medo, toda a gangue do anão sai correndo daquele local. O amigo do Fen tinha ficado com muito medo, dizendo que ele era incrível, porém agora ele tem dois inimigos poderosos, a família
família do anão e a gangue das Panteras Rosas. Porém, o Fen não tinha medo nenhum e diz que ele não precisa se preocupar com nada, pois ele tem alguém muito poderoso protegendo ele. Um tempo depois, eles chegam na casa do seu amigo e aquele local estava numa forma deplorável e o Fen percebe rapidamente um grande e forte cheiro de bebida. Ele nota um homem deitado no sofá e o seu amigo fala para ele que aquele é o seu pai e ele ficou nessa situação porque a sua mãe faleceu e ele estava muito triste com tudo isso. Aparentemente, o pobre coitado também estava aleijado porque ele tinha tentado enfrentar aqueles homens. O Fen nota uma foto do exército e pergunta se o pai dele foi veterano de guerra. O rapaz responde que sim, mas agora ele estava muito doente. O Fen fica muito intrigado com essa história e pergunta o que aconteceu entre eles e aquela família. O seu amigo aponta para um local aonde estava em construção e explica que é ali que eles moravam antes, mas foi tudo tomado por uma imobiliária por um preço muito baixo. Uma noite, quando o conflito explodiu, algumas pessoas acabaram falecendo, incluindo a mãe do garoto como uma das vítimas desse acontecimento, mas aparentemente essa destruição foi toda armada pelaquela gangue, e como eles possuíam muito dinheiro, eles acabaram silenciando todas as pessoas e ficou por isso mesmo. O pai do garoto acorda e se apresenta ao Fen. O protagonista diz pro rapaz pegar uma bebida porque ele quer conversar com o seu pai. Nesse momento, ele diz que veio ter uma luta amigável com o homem e o cara começa a rir porque ele tá muito velho e não consegue fazer mais nada. Inesperadamente, ele pergunta o que aconteceu com o orgulho dele quando ele era um soldado e isso faz o homem ficar impressionado porque quase ninguém que entra naquela casa reconhecia que ele serviu um batalhão. Em meio a um surto de alegria, o senhor se levanta e se prepara para lutar com o rapaz. Quando o garoto retorna, ele vê um lindo sorriso no rosto do seu pai e ele fica muito animado porque faz muito tempo que ele não vê o seu pai dessa forma, embora ele estivesse com algumas marcas de machucado porque ele tinha lutado realmente com o rapaz. A partir desse momento, o pai do garoto revela que o nosso meninão também serviu o exército, então eles tinham muito o que conversar. O homem expressa toda a sua alegria e diz pro Fen que realmente a nova geração superou totalmente a anterior, mas o protagonista nesse momento quis parecer um pouco humilde e diz que não foi nada disso que aconteceu, porque o velhote é muito forte. No entanto, o senhor responde que sentiu que ele se segurou e pergunta se por acaso ele é um membro especial do Esquadrão Ranger. O Fen responde que não e o senhor questiona perguntando se por acaso ele faz parte de algum escalão com um nível maior ainda, até porque vendo a sua habilidade de luta ele é muito melhor do que os Rangers. De uma forma bem resumida para vocês, existe vários esquadrões nesse universo, então o homem continua perguntando para ver qual parte ele faz. Aparentemente ele faz parte do nível mais alto que o homem perguntou, que no caso seria a Força Especial Ben-Hur, mas o nosso protagonista responde que ele só esteve naquele time por alguns meses. O senhor se surpreende porque aquele nível era muito alto e ele nem mesmo conseguiu entrar no nível 2. Enquanto isso, nos seus pensamentos, o Fen dizia que ele deveria deixar daquela forma mesmo, porque ele faz parte de um time muito maior. Ele questiona o motivo de um soldado tão forte ter perdido por uma família miserável igual àquela, então o senhor simplesmente responde que ele falhou com o seu filho e também com a sua esposa, mas tentou de tudo e não teve mais nenhuma opção. O Fen diz que a partir desse momento eles vão agir junto, porque ele também tem os seus problemas pessoais com aquela família, então ele vai ser um aliado. Só que para destruí-los não deve ocorrer nenhuma violência física, para isso eles precisam de algumas provas realmente que aquela organização é maligna. Sei não, hein rapaziada, tá estranha essa história aí, falando desse prota eu não acredito em mais nada. A partir do momento em que eles conseguirem uma evidência realmente verdadeira, ele vai conseguir tirar aquele mal pela raiz. O senhor fica realmente muito entusiasmado porque aquele garoto está precisando da ajuda dele e diz que vai conseguir isso imediatamente. Essa gangue fez coisas terríveis pela cidade e deixou rastro em todos os cantos, então rapidamente seria fácil conseguir essas evidências. Após o jantar, o nosso meninão estava esperando um ônibus e vê um carro passando perto do estacionamento e de lá sai aquele senhor do começo. O senhor diz para ele entrar no carro e explica que ele está muito feliz que ele salvou a vida da sua filha e nesse momento ele deseja que aquele garoto seja o assistente pessoal e segurança particular da sua filha. Como ele ia ser muito bem pago, rapidamente o nosso herói aceita aquele dinheiro porque ele estava precisando muito. O senhor
professor explica que ele só vai ser o guarda-costas no dia do aniversário da sua filha, porque ele sabe exatamente quem fez aquele pedido para tentar assassiná-lo. E para estar preparado para lidar com aqueles homens, ele precisa de um cara muito forte ao lado dele. Ele sabe que o rapaz é forte, embora ele já tivesse tentado outro assistente, porém a sua filha recusou e quis o garoto. Aparentemente, aquela linda garota disse que só o Fen tem a habilidade necessária para lidar com ela. Rapaz, eu tô sentindo um cheirinho de romance no ar. Após aceitar a oferta, o garoto retorna para sua casa e lá ele encontra a sua linda professora vestida uma espécie de kimono. Ele zomba dizendo que uma mulher da idade dela não deveria ficar fazendo cosplay daquela maneira e ela responde que aquela é uma roupa clássica chinesa. Aos poucos, o Fen vai se aproximando da mesa e pede para experimentar o chá dela naquele exato momento. Porém, a professora fala que ele estava sendo muito rude e mal educado perguntando essas coisas, então ele fica meio intrigado e questiona ela do motivo de ter 2 xícaras. Assim, ela fica em silêncio e ele toma aquele chá delicioso. O Fen explica que aquele chá parecia ser de primeira classe, já que tinha um aroma bastante agradável. No entanto, aparentemente, a temperatura do chá estava muito baixa e ele questionou se ela realmente sabia fazer um chá. A linda professora ficou muito zangada e arrancou a xícara da mão dele, dizendo que ele não deveria mais fazer isso. A professora conta que ela gostava muito de fazer comida e fazer chá. Aparentemente, a mãe dela ou alguma senhora desconhecida disse que ela não tinha talento para isso, e o nosso protagonista explica para ela que não é preciso talento para fazer um bom chá. A única coisa que ela precisa é ter sentimento na hora que ela for dar o chá para ficar bem bom. Então ele tranquiliza aquela mulher e diz que ele vai ser o responsável para preparar o chá dessa vez. Ele começa a explicar algumas coisas sobre teísmo, porque aparentemente essa conversa tem alguma coisa a ver com isso que eu não vou saber explicar nada disso para vocês. Se alguém souber, explica aí nos comentários, beleza? Resumindo aqui, porque o autor ficou bastante nisso e deu uma bela viajada, então ele faz um chá muito bom e a professora fica surpresa com aquilo, porque ela acha que aquelas palavras não saíram da boca daquele garoto. A professora experimentou o chá e disse que estava muito saboroso, porém não era por causa dele, é porque ele tinha alguma técnica secreta. O rapaz explica para a professora que para que ela consiga fazer um chá bom, ela vai ter que alcançar a paz e a tranquilidade, porque ela nesse momento está muito preocupada com alguma coisa. E isso deixa aquela mulher muito surpresa. Ela começa a pensar que ele não é apenas um estudante comum, pois os seus olhos podem ver através das outras pessoas. A professora cita que o que está incomodando seu coração não é algo que ela pode discutir com qualquer pessoa. Então, a partir desse momento, o nosso herói se levanta e diz que não está nem um pouco interessado na vida dela e sai caminhando em direção ao seu quarto e deseja uma boa noite para aquela linda mulher. No entanto, a professora pede que ele fique e faz um pedido para ele. Aquela mulher explica que ela vai precisar que ele finja ser o seu namorado por um dia. O Fen fica chocado com a proposta e não entende nada, assim como eu tô nesse momento aqui. Ela explica melhor a situação e diz para ele não se preocupar, porque vai ser apenas por uma noite. Tem uma pessoa que ela precisa encontrar e dar um fora, assim ela precisa fingir que tem alguém. Depois disso, o Fen saiu na rua para correr um pouco e, perdido em seus pensamentos, ele acaba escutando o grito de alguém pedindo ajuda. 2 sujeitos estavam furtando um garotinho, então ele se prepara rapidamente para ir até lá. Tem um canal no meio da água e o cara sai voando por cima dele. Nesse momento, a cena é cortada para um segurança que estava observando aquela situação e conversa com o seu senhor, dizendo que um garoto acabou de pular 10 metros e o velho fica completamente chocado com aquilo. Enquanto isso, nosso herói estava sentando o sarrafo em geral e mete um socão bem na cara desse calvo aí. Uma caminhonete chega ao local e diz aos seus companheiros para subirem rapidamente, mas o nosso herói é muito mais rápido e acaba destruindo todos. Depois que o Fen desceu a lenha em todo mundo, o segurança de antes e o senhor chegaram naquele local, mas não viram o rapaz, afinal de contas ele tinha sido muito rápido. Então o segurança diz ao senhor que o garoto acabou de sair e parece que aquele senhor conhecia ele de alguma maneira. No dia seguinte, na escola, o amigo do Prota estava conversando com ele porque o seu pai tinha ficado muito feliz depois daquela visita e até mesmo estava tentando fazer alguns exercícios. Porém, alguém dentro daquela sala não estava gostando da conversa, então a linda professora pediu para que eles pararem de fazer tanto barulho. Assim, dessa maneira, o nosso protagonista olha para ela e dá uma piscadinha
e aquela mulher fica extremamente envergonhada. A noite chegou e o nosso herói sortudo ganhou um terno de presente daquela linda mulher porque ele deveria vestir hoje no encontro. A professora explica que o plano é que ele tenha que fingir que agora ele é um rico empresário e um estudioso muito inteligente. Depois que aquela linda mulher terminou de se vestir, os dois saem na rua e o prota oferece de pedir um táxi. No entanto, ela foi muito esperta e alugou uma espécie de Lamborghini. A única coisa que eu fico imaginando é da onde essa mulher conseguiu tirar tanto dinheiro. Com isso, a professora pergunta se ele sabe dirigir aquele carro e, ironicamente, o nosso protagonista responde para ela que ele dirigiria até mesmo um tanque se fosse por uma bela mulher igual ela, só que na verdade ele sabe realmente fazer isso. Enquanto eles estavam dentro do carro, aquela mulher muito envergonhada diz pro garoto que ele não deve mais chamar ela de professora e a partir desse momento ele pode chamar ela de Mia. Diante dessa situação, o Fen começa a rir e pergunta com quem que eles vão se encontrar. Então a Mia explica para ele que é um noivo que os seus pais escolheram para ela. Aparentemente ela é de uma família muito rica e por isso ela tem esse dinheiro todo. Ah, tá bom, tava pensando outra coisa aqui. Enfim, para essa mulher, aquele homem que foi escolhido para ser o seu marido não é digno dela, porque ele é apenas um playboy rico e ela não quer ele como seu marido. Então ele vai ter que fingir agora na frente da sua família que os dois estão namorando. Chegando no local, eles adentram um gigantesco iate e enquanto eles estavam no meio do corredor, de repente um homem chega dizendo que trouxe um presente para sua linda esposa. O homem faz um convite para ela para se juntar à mesa aonde eles fizeram um banquete maravilhoso. No entanto, ela estava muito desconfortado e tenta rejeitar esse pedido. Porém, o Fen explica que ela não deve ser rude com aquele rapaz, então obedientemente a linda professora obedece o seu aluno e diz que vai se juntar até eles. Apenas nesse momento, aquele homem notou a presença do nosso protagonista e pergunta quem que é aquele mendigo que está segurando a sua noiva. Mas a linda professora explica que ele não deve ser rude e falar dessa maneira com o seu namorado. Ao ouvir essas palavras, o Supla fica extremamente irritado e começa a gritar com o nosso meninão. Como o Fen ficou um pouco irritado com aquela situação, ele agarra o dedo do cara e diz que vai parti-lo em dois se ele continuar falando esse tipo de coisa. Dessa forma, se sentindo com muito medo, o homem pede desculpas e diz que não vai fazer mais isso. Cortando aquela briga, o velhote lá do começo que estava junto com o segurança chega e diz pro loiro que ele tem que ter mais respeito com aquele rapaz, afinal de contas, ele é um membro muito importante para aquela família. Foi aí que a linda professora fica muito surpresa e fala que aquele velho é o avô dela. O velho conta que estava com muita saudade do rapaz e estava procurando por ele nas montanhas. Aparentemente, o nosso protagonista fica muito irritado e começa a ofender aquele senhor. No final das contas, nem eu, nem a professora, nem você tá entendendo nada do que tá acontecendo nessa situação. Bom, resumidamente, faz 2 anos que aquele velho tá atrás do rapaz porque ele tinha sumido aparentemente perto de alguma montanha, porém o velho nunca imaginaria que encontraria ele nessa festa. O Fen fica visivelmente irritado depois de encontrar esse senhor e diz pra professora que ele não vai poder continuar ajudando ela nessa noite e nesse momento ele tem que ir embora. Porém, o senhor fica desesperado e continua insistindo que ele fique no local porque ele não pode perder um agente tão bom assim. Mas o Fen explica que ele só quer viver uma vida como um estudante normal e seguir com a sua promessa, afinal ele tem esse direito. Enquanto ele estava tentando sair de lá, um guarda-costas impede ele e explica que ele tem que obedecer o pedido do Sr. Jump. Com um olhar muito frio no seu rosto, o garoto diz que não está de bom humor para essas coisas e que ele não é um rival no seu nível, então ele não deveria tentar desafiá-lo. O cara não entendeu que aquilo foi um conselho, então ele agarra o garoto pelo ombro, porém o Fen rapidamente aplica um movimento que faz ele cair no chão. Quando o Fen estava prestes a descer a madeira naquele pobre coitado, a linda professora pede para que por favor ele pare de brigar com aquele homem. Respeitando o pedido da linda professora, o garoto vai embora e o guarda-costas diz que não conseguiu impedi-lo, mas o velho fala que não tem problema, afinal de contas aquele é o soldado número 1. Há alguns anos atrás, ele foi considerado o melhor lutador daquele país, ocupando o primeiro rank na posição de todos os 100 países que estavam envolvidos em uma disputa. Depois de todos esses eventos, vemos que o Fen foi para uma festa para beber um pouco e ter algumas lembranças do seu passado. Vemos um grupo de pessoas que está perseguindo ele, assim como seu acompanhante. Eles chegam até um penhasco e aparentemente era uma moça e ela acaba caindo daquela gigantesca altura. Voltando
Voltando pro presente, de repente alguém se aproxima dele e acaba acidentalmente derrubando uma bebida nas suas calças, e isso deixa ele visivelmente irritado, mas ao olhar para a pessoa ele fica mais tranquilo porque era uma linda mulher de cabelos azuis. Visivelmente a garota estava muito nervosa e fica olhando para trás o tempo inteiro, então ela começa a se esconder debaixo da cadeira aonde o nosso meninão estava sentado. Mesmo que essa situação pareça muito estranha, ela pede a ele que ajude ela a se livrar de algumas pessoas que estavam perseguindo ela. Depois de um tempo, vemos dois sujeitos procurando essa linda moça e um deles tem um tapa-olho chamando muito atenção. Eles não conseguem encontrá-la, então vão embora. O Fen explica para ela que nesse momento ela tem que sair rapidamente debaixo da cadeira porque senão ele pode ter algum tipo de reação. Bom, assim aquela linda mulher se levanta e pede desculpas por essa situação meio desconfortável, porém o prota não estava nem um pouco desconfortável com isso. Ela se despede e vai embora, porém logo em seguida vemos que o sujeito estava escondido e aparece atrás daquela pobre mulher capturando ela e pedindo para que ela entregue aquela gravação, mas aparentemente era um engano e ela não sabia de nada, então ela toca no ombro do nosso herói e pede para que por favor ele salve ela. Por algum motivo o Fen demonstra não se importar com o que estava acontecendo e deixa que aquelas pessoas saem de lá com a garota. No entanto, quando eles estavam prestes a ir embora, um dos capangas chega perto do nosso protagonista e diz que ele não tem coragem para enfrentar a gangue da Black Fox. Ao ouvir essas palavras, rapidamente ele agarra a cabeça daquele homem e esfrega ela no balcão, dizendo que não aguenta mais ouvir esse nome das Panteras Rosas. O Fen estava totalmente furioso porque ele sempre acabava esbarrando em um desses ratos, então ele já tinha feito uma promessa que se encontrasse eles novamente iria acabar com toda essa família. O sujeito com o tapa-olho questiona o garoto se ele sabe quem é o dono daquele bar, então um dos caras que estava na festa explica que quem é o dono do bar é o Dragão Sem Olho, no caso o próprio cara do tapa-olho. Ele pede pro nosso protagonista se identificar porque todos os convidados que estão naquela festa precisam receber um convite. Porém, o nosso herói não estava se importando nem um pouco com aquela situação e diz que ele é o detetive gato que vai devorar todos os ratos rosas. Por algum motivo, o Dragão Sem Olho não queria brigar e explica pro nosso meninão que aquela mulher pegou todas as gravações e tá escondendo um grande segredo que eles precisam encontrar. Então o nosso prota fala que a gravação que ela fez está com ele e eles podem vir pegar se quiser. Os membros da Black Fox começam a se aproximar dele para revistá-lo, porém o Fen faz uma expressão ameaçadora no seu rosto e automaticamente aqueles homens ficam paralisados morrendo de medo. Como o Fen continuava provocando muito aquelas pessoas, eles estavam ficando muito irritados e decidiram que iam partir mesmo assim para cima dele e dar uma surra nele, porém o chefe daquela gangue explica que eles não podem fazer isso porque provavelmente aquele homem é muito forte, porque se ele não soubesse lutar nem mesmo que um pouquinho, ele não provocaria eles. O Dragão Sem Olho então propõe um desafio dizendo que ele é muito bom em arremessar dados e se aquele garoto conseguir desviar de um deles, ele vai libertar os dois. A garota fica extremamente desesperada e diz que não tem nada a ver com ele e devolverá o vídeo, porém o nosso protagonista explica que ela não precisa fazer isso porque ele quer demonstrar a sua habilidade para todas aquelas pessoas. O Dragão Sem Olho começa a contar a sua chata história de vida e explica que para evoluir essa habilidade no máximo, ele teve que sacrificar a sua própria visão, então com toda certeza aquele garoto não conseguirá desviar desses disparos. Mas o Fen não liga pro discurso daquele pobre homem e pede para que alguém enche o seu copo. Enquanto ele estava bebendo, o cara começa a fazer o disparo, porém aquele homem tinha um truque na manga e na verdade ele acabou lançando 3 dardos e mesmo que aquele homem conseguisse desviar do primeiro, os outros com certeza pegariam nele e como foi muito rápido, ninguém ia perceber isso. Só que o Dragão Sem Olho não contava que o Fen era extremamente poderoso e ele começa a usar aquele copo para pegar todos os dardos, então quando ele consegue, ele diz que deve estar muito tonto porque ele tá vendo até 4. Todos no local ficam extremamente impressionados com a habilidade daquele rapaz e aquela linda garota começa a comemorar dizendo que foi salva pelo seu herói. E como ele ganhou a aposta, eles podem ir embora tranquilamente, porém o homem não cumpre a sua promessa e diz que subestimou aquele garoto e manda que os seus soldados ataquem ele. Só que o Fen acredita que o único olho que lhe resta não está funcionando adequadamente, então ele faz um movimento para tentar ajudar o cara, porém ele acaba acertando todos os dardos facilmente nele. Nesse momento, o cachorro cego começa a chorar de dor e manda que todos os seus capangas ataquem aquele garoto. O Fen começa a tirar a sua gravata de uma forma muito elegante e todo confiante diz pra garota não se preocupar. A batalha começa e vemos que o nosso meninão
é extremamente habilidoso, ele tem golpes muito poderosos mesmo sem carregar nenhum tipo de armamento, a única coisa que ele usa é sua gravata. Um dos meliantes atinge o rapaz com um bastão, porém ele se quebra facilmente com o impacto e com olhos afiados ele agarra aquele homem e joga ele contra outro que acaba derrubando os dois. É realmente impressionante o que um único homem consegue fazer sozinho, ele derrotou praticamente todos os membros dos Ratos Negros. A adrenalina começa a consumir o nosso protagonista ao ponto de parecer que ele ficou enlouquecido de poder e ele até parece irreconhecível, ele acaba pulando em cima de outros homens e derrotando eles facilmente. Então nesse momento o líder do grupo pergunta para um dos seus capangas se eles já conseguiram deter o garoto, porém o rapaz explica que não, que ele conseguiu deter sozinho 30 dos capangas deles. O dragão sem olho diz que realmente ele é um oponente formidável, então ele decide se render, mas ele explica que ele é um dos líderes mais fracos daquela organização e outros 3 virão atrás dele, e ele aconselha que o rapaz tome muito cuidado. O Fen, de uma maneira desafiante, diz que não gosta de ser amedrontado, porém como ele estava muito cansado com aquela luta, ele decide deixar aquele velhote em paz e fala para ele que agradece muito pelo aviso. Enquanto ele saia do estabelecimento, a garota corre atrás dele pedindo para que por favor ele espere ela. Do lado de fora, o Fen questiona qual é o motivo daquela garota estar seguindo ele e ela responde que é uma repórter muito famosa naquela região e gostaria que ambos se conhecessem melhor. É assim que o Fen entendeu realmente o que estava acontecendo. Ela conta que agora tem evidências contra aquela gangue e vai expô-los para todo mundo, assim derrotando o mal. Só que o garoto explica que ela é muito ingênua porque ela nunca conseguiria derrubar uma organização tão grande assim com 2 provas somente. E ele dá uma dica para que a garota deixe o seu trabalho por um tempo e saia da cidade, já que provavelmente eles vão atrás dela. Dessa forma, o nosso herói parte deixando aquela linda garota para trás e parece que ela não está determinada a desistir, porque ela vai continuar até que aquela gangue caia. Voltamos ao dragão sem olho e nesse momento ele estava conversando com o chefe da sua gangue. Ele pede perdão por ter falhado e também cita que a sua existência é uma desonra para Black Fox. O dragão sem olho começa a contar sobre o Fen e diz que ele é muito poderoso porque ele não sabia que poderia existir alguém no mundo real assim. O único lugar aonde o dragão sem olho tinha visto alguém tão poderoso assim foi em um manhwa chinês que ele estava lendo, e diz que aquele garoto parecia mais o protagonista de alguma história. De repente um homem misterioso entra naquela sala dizendo que descobriu qual é a identidade dos dois. O sujeito conta que o Fen recentemente estava envolvido em algumas brigas com outros membros da gangue dele e descobrindo o nome do garoto eles percebem que realmente poderia ser alguém muito forte. Porém, este homem semicalvo diz que vai acabar com aquele garoto de uma vez por todas. Enquanto isso, Fen chega na sua casa e encontra sua linda professora deitada no sofá tirando uma soneca, então ele decide cobri-la com seu casaco para que ela não sinta um resfriado. De repente ela acorda e na cabeça do nosso protagonista ele acha que estava fazendo uma ação e parecendo alguém muito atraente e elegante, enquanto isso na verdade a professora vê ele como alguém louco que acabou de chegar com segundas intenções. Então ela dá um tapa tão forte na cara do nosso meninão que deixa uma marca no seu rosto. Ela fica muito irritada e diz que se assustou porque pensou que fosse outra pessoa. A professora pergunta como ele está e o Fen responde dizendo que está bem, só que ele está muito cansado e deseja dormir agora, porém a professora impede que ele faça isso e pega um pano com água gelada para esfriar o seu rosto. Além disso, a linda moça pede desculpas pela situação dessa noite porque ela não sabia que o seu avô conhecia ele, só que alguma coisa estava intrigando aquela linda professora porque o seu avô tinha falado que aquele garoto era uma espécie de rei. Então a professora pergunta qual foi o real motivo dele ter se transferido para aquela escola, já que ele era uma pessoa muito poderosa. O Fen faz uma piada dizendo que ele é o rei que surpreende todo mundo e ele é chamado de Superman por ser muito poderoso, e ela pede para que ele leve a sério as suas palavras e pergunta se realmente ele é um estudante normal. Obviamente, no fundo a professora não acredita nisso, porque ela acredita basicamente em tudo que o seu avô diz, e o prota, sabendo dessa situação, decide ignorá-la e sai para correr. Em seguida vemos que ele estava desesperado para chegar em algum lugar, só que ele para no meio do caminho em uma barraca de comidas. O Fen caminhava em direção à mansão da família da Vivian, aquela garota lá do começo que ele salvou a vida. Chegando na frente da casa, ele encontra um mordomo e diz que foi convidado pelo senhor da casa. Parece que o senhor tinha saído para fazer alguma coisa e não estava na residência nesse momento. Embora o mordomo soubesse quem era o rapaz, ele não confiava nem um pouco nele e pensa com toda certeza que aquele garoto
momento não é um homem adequado para sua senhora. De repente, aparece um sujeito de cabelo verde muito feio que chegou cedo na festa porque era o aniversário da Vivian. E esse sujeito estranho diz que comprou um presente maravilhoso para sua amada, só que ele pergunta pro Fen se ele é um colega dela e trouxe alguma coisa para ela, já que era aniversário. Nesse momento, a Vivian aparece com um vestido muito bonito e diz que está muito feliz pela presença do Fen naquele lugar. E o senhor feioso começa a mostrar o presente que trouxe para ela. Aparentemente era um piano muito caro que custou milhões de dólares. Enquanto isso, nosso pobre herói apenas tinha levado alguns churros de leite para ela, mas para mim não parece churros não. Para surpresa de ninguém que está acompanhando essa história junto comigo, a Vivian adorou o presente do Fen. No entanto, o mordomo ficou chocado porque ela ignorou completamente aquele senhor feio. Depois desses acontecimentos, vemos que a Vivian estava dentro do seu quarto e ela não consegue acreditar que comeu aquela comida de rua na frente do Fen. Enquanto isso, o senhor Vaso, no caso o mordomo, apresenta o senhor Liso pro nosso protagonista. Exatamente isso, o cara é feio, é rico, porém o nome dele é Liso. Porém, o prota conhece o cara e conhece o vô dele também. Aparentemente ele não gosta muito da família do rapaz e começa a zoar ele. O mordomo interrompe a conversa porque ele estava do lado do Liso e diz que aquele cara é um dos 8 maiores nomes daquela cidade e que ele tem uma habilidade muito especial que é reconhecida apenas pelas pessoas de alta classe. A habilidade desse Liso é tocar música. Algumas pessoas até o chamam de o grande tocador. O Fen diz que é uma grande honra conhecer o grande tocador, mas pergunta por que o apelido dele é algo tão esquisito assim. Até mesmo o mordomo que estava do lado do Liso concorda que o apelido dele é meio suspeito. De repente, uma mulher chega e diz que aquela conversa estava muito interessante. O mordomo diz então que o nome daquela garota é Buffy e eles não se viam há mais de 10 anos, então ela pergunta sobre a Vivian e o mordomo oferece para ir até o quarto dela chamá-la. O senhor Vaso começa a murmurar de uma forma muito depreciativa e diz que não sabia que a Vivian conhecia mulheres como ela. E sem que ele percebesse, a garota perigosa estava prestes a dar um chute bem no meio da sua cara. O Fen, que estava vendo toda aquela situação, percebeu o quão rápido aquela garota era e ficou impressionado. Só que, interrompendo tudo, a Vivian aparece e se encontra com a mulher. Ela diz que elas eram grandes amigas na escola, mas de repente algo mudou e ela teve que se afastar da sua amiga e faz muito tempo que elas não se veem. A Buffy conta que aprendeu boxe enquanto estava no interior e ouviu que seria o seu aniversário hoje, então ela decidiu vir fazer uma visita. Além disso, ela também sabia da história que tinha acontecido com a sua amiga. Então agora que ela estava muito forte, ela pede para ser a sua guarda-costas e que nesse dia especial vai fazer uma companhia para ela. A Vivian aceita porque ela tinha um grande sentimento naquela menina e ela estava muito feliz porque reencontrou a sua grande amiga e diz que agora elas podem fazer compras. Então, além disso, ela convida o Fen para ir junto com elas. Mas por algum motivo, a Buffy não queria que ele fosse junto e diz que a sua motocicleta só pode levar uma pessoa. Porém, o Fen diz que ela não precisa se preocupar com isso porque ele pode ir junto com o Sr. Liso no seu carro. No shopping, vemos que aquele grupo chama a atenção das pessoas por onde passa, porém alguém não estava muito feliz, era o Sr. Liso, ele estava cansado de carregar as sacolas. O Fen diz pro cara que essa era a maneira certa dele conseguir conquistar aquela garota, porque um piano caro para uma garota rica não era nada, porque provavelmente aquela garota era muito solitária, já que uma menina rica não tem muito tempo com o seu pai e com as pessoas, então se ele passasse um bom tempo ao lado dela sendo gentil e ajudando ela, com certeza ele conquistaria o seu coração. Nesse momento, a Vivian diz que estava com muita fome, então eles decidem ir até um restaurante. Na mesa, a Bufa começa a fazer algumas piadas com os rapazes e o Sr. Liso fica muito incomodado com aquele comentário, mas o Fen tenta acalmá-lo dizendo que ela está apenas fazendo um jogo, falando mal deles para que eles não se aproximem da Vivian. Portanto, ele não deveria aceitar a derrota tão facilmente, pois este é o momento ideal para que ele consiga conquistar o coração daquela garota. Então ele deve pagar a conta de todos na mesa, incluindo a dele. O sujeito levanta muito animado e em vez de pagar a refeição, diz a Vivian que vai comprar o que ela quiser, até mesmo aquele estabelecimento inteiro. Porém, a garota não fica nem um pouco impressionada e diz que não gosta de comer carne com tanta frequência. Aos poucos, um garçom vai se aproximando com uma expressão bastante suspeita na sua cara e saca uma espécie de objeto e ataca contra a Vivian. A Buffy consegue ver isso e com uma velocidade impressionante
instante ela ataca o seu talher contra aquele objeto para defendê-la, só que o objeto foi interceptado por um garfo e ficou preso no teto. É assim que o garçom desiste e percebemos que o nosso protagonista não tem mais o seu garfo e a Buffy percebe que foi ele que fez isso. A garota nota que ele não só previu a ação do garçom, como também bloqueou o seu ataque. Aparentemente o garçom não estava demonstrando nenhum perigo, era apenas alguma situação que a garota tinha criado na sua cabeça, então o protagonista diz pra ela não ficar desesperada, porque senão ela pode cometer alguns erros. A Buffy fica surpresa e pergunta quem diabos é esse cara, então Fen responde que é apenas um colegial comum, colega da sua grande amiga Vivian, e ela não precisa se preocupar com ele. Só que vendo o olhar ameaçador daquele rapaz, ela percebe que com toda certeza ele não é um estudante. Depois de toda essa situação confusa, em seguida vemos eles passando um tempo junto e se divertindo em alguns brinquedos. Após isso, todos estão prestes a voltar à mansão e a Vivian agradece por ter passado o dia junto com seus amigos. O mordomo a cumprimenta e quando ela volta parece estar muito feliz. Então a Vivian diz que vai se trocar de roupa e o Fen comenta que é uma vergonha. A Buffy questiona sobre o que ele está se referindo e ele explica que a Vivian é uma garota jovem e uma bela mulher, só que por ser uma pessoa muito rica, ela estava envolvida em uma conspiração muito implacável e poderia ser finalizada a qualquer momento. E isso era um grande problema porque algumas pessoas poderiam ter inveja da vida dessa linda garota e alguém sem escrúpulos no dia de hoje queria destruir esse seu lindo sorriso de anjo. O pior de tudo é que essa pessoa não tinha nenhum sentimento e era sua grande amiga. Então o Fen diz que ela não precisa mais fingir porque ele sabe do seu segredo. A situação fica bem tensa e ela pergunta se ele por acaso deseja impedi-la. O Fen responde de uma forma desafiadora e as coisas começam a se acalmar um pouco quando ele abraça ela e diz que apenas estava brincando. Ele conta pra garota que ele também costumava fazer esse tipo de serviço antes, porém como as coisas agora estão boas, ele não deseja mais fazer isso. Então ela não tem nenhum motivo pra se envergonhar da sua vida. O Fen também pergunta quanto estão pagando para que ela finalize a garota e explica que ele recebeu 10 mil para protegê-la. Nesse momento, a Buffy fica descontrolada e não entende o que estava acontecendo, pois não era possível que ele estava falando tão alto sobre esse assunto, todo mundo poderia ouvir. Então ele explica que se o seu contratante estiver disposto a pagar mais dinheiro, ele pode se juntar a ela. E uma vez que o trabalho esteja feito, eles podem dividir o dinheiro. Ele fica com 70% e ela fica com 30%, já que precisa fingir estar ferido e derrotado. De alguma forma, isso seria muito complicado e a atuação teria que ser muito convincente da parte dele. A Buffy sai envergonhada e diz que ele está ficando louco e não tem nenhuma vergonha na cara por estar falando essas coisas bobas. O Fen então adverte que se ela não estiver disposta a negociar, ele continuará no seu posto de guarda-costas e se ela tentar alguma coisa, com toda certeza ela vai fracassar. Nesse momento, eles ouvem um grito vindo da mansão e aparentemente vinha do quarto da Vivian. Os dois rapidamente pulam até o quarto dela e quando finalmente chegam, percebe que na verdade o que estava acontecendo era que o gato da Vivian tinha feito ela tropeçar. Tanto o garoto quanto a Buffy ficam muito empolgados por ver aquela linda cena e a Vivian só se perguntava o que aqueles dois malucos estavam fazendo na sua varanda. Um tempo depois vemos os dois conversando no sofá e logo em seguida um garoto chamado Wayne chega naquela casa. Como o Batman era super rico, ele diz que preparou uma reserva de um hotel para todos os convidados daquela festa e é para eles saírem da casa nesse exato momento porque ele quer ficar a sós com a sua princesa. Um dos guardas do garoto começa a dizer para todas as pessoas saírem da festa. Aparentemente esse homem era um mercenário muito conhecido e muito forte. Porém o Fen se nega e diz que está ali para participar da festa da sua amiga e não vai embora sem comer aquele delicioso bolo. O Wayne pede para que ele se retire porque o local que ele alugou tem muita comida e entretenimento e quanto ao bolo da Vivian, ele vai aproveitar sozinho. Por algum motivo eu tô achando essa conversa muito esquisita e eu acho que eles não estão falando sobre bolo. O guarda-costas tenta agarrar o ombro do garoto, porém ele é muito forte e derruba ele com apenas um chute. O Sr. Wayne começa a ficar muito irritado e diz que está ali para celebrar o aniversário da Vivian e não quer causar problema para ninguém. Então ele questiona o Fen do motivo dele estar tão incomodado com a sua sugestão. O garoto responde que ele ficou incomodado porque ele se acha um máximo e o seu rosto é muito feio. E antes de tentar expulsar todo mundo, ele deve primeiramente
perguntar à dona da festa. O Batman da Shopee diz que ela com certeza concordaria e além disso ele preparou um presente muito especial. De repente, a garota aparece e pergunta sobre o presente muito curiosa. Dessa forma, o garoto beija a mão dela e deseja um feliz aniversário, depois mostra que o presente é uma flor azul. Aparentemente, essa era uma flor lendária que veio do alto da montanha gelada, que pode ter o poder de manter alguém jovem para sempre. E esse item era tão raro que ele foi visto pela última vez há 70 anos atrás. A Vivian fica muito nervosa e fica dizendo que não poderia aceitar um presente tão valioso assim, então o garoto diz que ela deveria sim porque ela é uma princesa. Só que o nosso herói rapidamente interrompe a conversa e começa a zoar o garoto, dizendo que o presente dele é falso. O Liso conta pro Playboy que o presente do garoto foi churros e as pessoas na festa começam a zoar ele. Porém, o Fen rebate dizendo que o seu presente simples vale muito mais do que aquela flor, porque ela não é nada impressionante, já que não possui nenhum poder especial. De uma forma muito confiante, o garoto começa a explicar o verdadeiro motivo das pessoas tomarem aquela flor e que não passa de uma lenda falsa. Nesse momento, o cara que já tinha certa suspeita disso fica pensando que gastou muito dinheiro e esforço para conquistá-la, e nem era tão especial quanto ele pensava. O Wayne fica muito irritado e percebe que o nosso protagonista com toda certeza está atrás da Vivian e aceita esse desafio na frente de todos. O garoto olha pro piano e conta que tem um outro presente para Vivian, porém ele planejava dar isso em particular para ela. Mas como aquele pobretão desafiou ele, agora ele vai tocar a música mais linda que eles já viram em toda a sua vida. Ele começa a tocar e as outras pessoas dizem que é uma música bastante comovente. A Vivian fica pensando em como aquele garoto é bonito e talentoso, mas ela também diz que ele está aqui apenas porque a sua família quer um casamento arranjado entre os dois. Ela se vira pro lado e fica se perguntando qual seria o real motivo do Fen ter vindo até ali. Nesse momento, a garota fica muito vermelha porque ela não sabe qual marido ela deveria escolher. O Fen aceita o desafio do garoto e quem perder vai ter que ir embora, então ele se levanta da sua cadeira e diz que não é talentoso quanto ele e pergunta se ele pode usar a própria canção que o rapaz escreveu. O Wayne fica extremamente ofendido porque ele demorou anos para compor aquela música, então ele explica pro garoto que se ele conseguir tocar todas as letras sem errar nenhuma, com toda certeza ele perdeu esse desafio. Todos na sala começam a ouvir a melodia, mas parece que está soando horrível e eles têm uma reação extremamente negativa. No entanto, o único que percebeu a real habilidade daquele garoto é o próprio Wayne, pois ele diz que ele está tocando a sua música sem errar nenhuma letra, ao contrário. A partir desse momento, o Batman do Paraguai aceita sua derrota e diz aos seus homens para eles se retirarem. De repente, as luzes se apagam e chegou o momento de cortar o bolo, então eles acendem as velas de aniversário e todos começam a cantar para aquela garota. Nesse momento, a Vivian fica muito emocionada e começa a chorar de felicidade. A Buffy se levanta e caminha em direção até aquela garota. E em apenas um instante, vemos alguém interceptando o golpe que aparentemente ela iria desferir contra a garota. Os dois parecem ser capazes de falar telepaticamente e ele diz para a garota que ela é apenas o número 98 e não está entendendo o que ela está fazendo, já que ele é seu aliado, está ali para completar a sua missão. O sujeito então pergunta se ela está traindo a organização e a Buffy responde que aquela garota é sua melhor amiga, ela não pode deixar que nada aconteça com ela. A garota provoca ele e eles se dirigem para um quarto aparentemente vazio, aonde dão início a uma luta muito mais tranquila porque não vai ter pessoas ao redor. Os dois começam a lutar e aparentemente estão tendo uma luta bem equilibrada. Enquanto isso, ninguém que estava na festa tinha percebido essa luta e o Fen estava tocando seu piano. Foi nesse momento que a Vivian começou a se perguntar aonde a sua melhor amiga estava, pois ela queria apagar as velas junto com ela, então o Fen se dispõe a procurá-la. Voltando à briga, o homem diz que a sua classificação de rank corresponde às suas habilidades e por isso ela não está no seu nível. Esse sujeito estava no número 86 e a garota estava no número 98, então tinha uma diferença muito grande. Depois de um tempo de luta, vemos que a garota estava realmente numa enrascada porque ela não conseguiria enfrentar aquele cara e ele planeja finalizá-la agora. Com um golpe, ele conseguiu destruir a arma da garota, então nesse momento, quando ela estava prestes a ser atingida, o nosso herói chega e diz que está procurando por ela. O homem fica extremamente furioso com ele e pergunta qual é a
sua verdadeira identidade, porque ele conseguiu aparecer sem fazer nenhum barulho e isso era impossível já que ele tinha um ouvido muito bom. O Fen ignora aquele cara e pergunta pra Buffy qual foi o real motivo dela estar fazendo tudo isso, se ela realmente foi enviada pra finalizar a sua amiga. A garota conta que sim, porque ela estava precisando de dinheiro, mas aparentemente ela se arrependeu porque ela não conseguiria fazer isso. O homem diz que nada disso importa porque ele vai ter que eliminar os dois, então naquele exato momento o Fen começa a encarar ele com um olhar muito ameaçador e em apenas um instante ele finaliza aquele homem. A garota fica surpreendida porque ela nunca tinha visto alguém assim e aquele sujeito estava no lugar 86 no ranking. Quando os dois voltam para a sala, um grupo de pessoas entra e diz que todos deveriam ficar quietos e com as mãos levantadas. Aparentemente o Fen conhecia alguém daquele grupo e essa pessoa rapidamente o reconhece. Olhando para o garoto, aquele homem diz que ele está preso nesse exato momento. O pai da Vivian explica que tudo isso não passa de um mal-entendido e ele contratou aquele garoto para proteger as pessoas na festa. O homem diz que mesmo que ele seja um guarda-costa, ele também deve ser investigado e decide levar todos os presentes para processar com a investigação. Em seus pensamentos, ele diz que essa vai ser uma grande oportunidade de descobrir muito mais sobre esse garoto esquisito. O Fen interrompe aquela conversa e pede para que eles informem o capitão que venha capturá-lo pessoalmente. De repente, aquele policial do começo chega e vimos que aquela equipe é a mesma que foi salvar a Vivian lá no começo. O policial sugere para o seu capitão capturar o Fen nesse exato momento, porque ele é um sujeito muito estranho. Nesse momento, o capitão só consegue pensar que o seu treinador traz muito problema para ele. Então, para tirar o foco daquela conversa, o capitão pergunta para o seu subordinado se ele estava atrás de outro criminoso naquela região, e ele diz que aquele garoto é inocente e estava apenas defendendo a menina. Então ele dá 7 dias para o seu subordinado descobrir quem estava tentando finalizar aquela garota e parar de encher o saco daquele menino. Enquanto a Buffy se pergunta quem é aquele rapaz, já que ele acabou de finalizar uma das pessoas do top mundial e aquele capitão de polícia com toda certeza estava ao seu favor. Ela não conseguia entender porque a organização tinha enviado outra pessoa e portanto ela decidiu se afastar um pouco, deixando a Vivian sobre os cuidados dele. Em outro dia, em um escritório, vemos que aquela jornalista do começo estava conversando com o seu chefe. Ela pergunta por que o seu artigo não foi citado que a gangue que estava fazendo aquelas coisas era a Black Fox e ela estava muito irritada com isso porque ele estava tentando omitir esse fato. O homem diz que tinha se esquecido e entrega para ela um pacote com o seu salário adiantado por 3 meses. O chefe explica que tem certas coisas nesse mundo que ela não deveria meter a mão dela e diz que o dono da editora está mandando ela embora. A linda garota pega o dinheiro e lança tudo contra ele, dizendo que ele pode ficar com aquela mixaria. Ela pede o seu pendrive de volta com as informações e diz que mesmo que ela passe fome, ela vai revelar esse segredo pro mundo. Em seguida, no meio da rua, ela se pergunta se as crianças do orfanato que ela cuida vão ficar bem. A garota dá uns tapas na sua bochecha para se animar e diz que não pode admitir essa derrota. Com toda certeza, ela quer livrar o mundo daquele mal e promete que vai revelar esse segredo para todos. E essa linda mulher também tem o objetivo de reencontrar aquele garoto que salvou a sua vida. Bom, rapaziada, esse vídeo já ficou muito longo e eu não tenho certeza se vocês vão gostar, então eu vou deixar por aqui mesmo. Se vocês quiserem uma segunda parte, vocês já sabem o que fazer. Se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like. Por hoje é tudo e eu já vou dormir porque eu tô com muito sono.